por que foi criada a Caverna das Mãos na Argentina. Hoje vamos falar sobre a incrível pintura rupestre de nossos antepassados. Vamos descobrir não apenas a existência de desenhos incomuns, mas também nos familiarizar com sua história e significado oculto. Acendam as tochas, afiem as lanças, estamos nos aventurando nas profundezas dos séculos. Nossa primeira parada será na França, na Caverna de Lascaux, no Vale do Vézère. Ela é chamada de Capela Sistina da Arte Primitiva. Foi descoberta por acaso em 1940, quando 4 adolescentes passeavam pela floresta perto de Montignac com um cachorro chamado Robô. De repente, o cachorro caiu em uma fenda estreita e os garotos, munidos de uma lanterna, desceram para resgatá-lo. Assim, eles se depararam com uma sala subterrânea onde as paredes ganhavam vida sob a luz com pinturas incríveis. Enormes touros com até 17 pés de comprimento e chifres poderosos. Cavalos com crinas esvoaçantes, cervos com chifres ramificados e figuras humanas olhavam para os adolescentes das paredes da caverna. Essas pinturas, criadas há cerca de 17 mil anos, foram feitas com ocre, carvão e hematita, com tal detalhamento que parece que os animais estão prestes a correr. Na sala dos touros, 4 bisões gigantes estão retratados, de forma que parecem caminhar majestosamente por 66 pés de comprimento. Os artistas usaram as protuberâncias das rochas para dar volume aos bisões, uma verdadeira arte 3D da Idade da Pedra. Entre os centenas de animais desenhados, destaca-se um enigmático homem com cabeça de pássaro, de pé ao lado de um bisão caindo. Os cientistas acreditam que é uma cena de caça ou um ritual xamânico. A caverna se tornou uma sensação, foi aberta para turistas em 1948, mas já em 1963 teve que ser fechada. A respiração dos visitantes estava danificando as pinturas. Agora, o original está protegido e a réplica atrai a atenção dos curiosos. Essas obras-primas da arte rupestre ficaram escondidas nas sombras por séculos, até que um cão-robô apontou o caminho para elas. A seguir nos espera Espanha. A caverna de Altamira, na Cantábria, é outro milagre do Paleolítico. Em 1879, o arqueólogo amador Marcelino Sanz de Saltuola estava explorando a caverna em sua propriedade quando sua filha de 8 anos, Maria, que brincava por perto, olhou para cima e gritou: "Papai, touros!" No teto, a uma altura de 6 pés, estão espalhados bisões brilhantes, cavalos, javalis e cervos, pintados com ocre vermelho e preto. Essas pinturas, que têm entre 14 e 20 mil anos, impressionam pela vivacidade, com bisões de até 8 pés de comprimento. Estão deitados, em pé ou correndo, e os contornos de carvão e as cores criam um efeito de movimento. Inicialmente, os cientistas não acreditaram na autenticidade das pinturas. As imagens pareciam perfeitas demais para pessoas primitivas, e Saltuola foi até acusado de falsificação. Somente em 1902, após novas descobertas, todas as suspeitas foram retiradas. Na caverna, encontraram uma paleta, de pedra com restos de tinta, mostrando o quão meticulosamente os mestres trabalhavam. Hoje, o acesso às pinturas é estritamente limitado. Apenas 5 sortudos por semana podem entrar na caverna por meia hora, usando trajes de proteção, para admirar a arte dos antigos caçadores. Agora vamos nos transportar para a Índia, no estado de Madhya Pradesh, para os abrigos rochosos de Bhimbetka. Em 1957, o arqueólogo Vishnu Sridhar Wakankar estava caminhando pelas colinas e notou manchas vermelhas e amarelas no arenito. Ao iniciar as escavações, ele descobriu mais de 100 cavernas, onde as paredes contavam histórias antigas com cerca de 10 mil anos. Algumas imagens foram feitas há 30 mil anos. Aqui é possível ver cenas de caça com lanças, danças com figuras mascaradas, tigres, elefantes, búfalos e padrões abstratos, aplicados com ocre e argila. Em uma das cavernas, apelidada de zoológico, um grupo de pessoas cerca um elefante em um desenho de cerca de 10 pés de comprimento. Entre os desenhos, há a imagem de uma pessoa montando um cavalo. Isso é surpreendente, pois acredita-se que os cavalos chegaram à Índia mais tarde, cerca de 4 mil anos atrás. Talvez haja algo que não sabemos sobre a história dessas terras. As tribos locais reverenciavam esses lugares como sagrados, mas para a ciência esse tesouro só se tornou acessível no século XX. Bhimbetka é a crônica das antigas tribos que viveram aqui há dezenas de milhares de anos. Em seguida, somos atraídos pela Austrália. O Parque Nacional Kakadu, no norte do país, abriga uma das maiores coleções de arte rupestre. Em 1839, o europeu George Gray, ao explorar essas terras, deparou-se com as pinturas. Nas rochas, que têm até 20 mil anos, antes do europeu, cangurus, peixes, crocodilos e espíritos ganharam vida, feitos com ocre e carvão no estilo de raio-x.
onde são visíveis os ossos e órgãos dos animais. Um enorme peixe barramundi de 13 pés de comprimento é retratado como se estivesse nadando pela pedra. No abrigo de Nawarla Gabarnmang foi encontrada uma pintura a carvão com 28 mil anos. É a arte datada mais antiga da Austrália. E também há o tilacóleo, o leão marsupial, que se extinguiu há cerca de 40 mil anos. As pinturas aqui são uma verdadeira enciclopédia da fauna pré-histórica. Camadas de desenhos aplicadas sobre os antigos criam uma crônica da história milenar dos aborígenes. Continuamos nossa jornada retornando à França, na caverna de Chauvet, no Vale do Ardèche. Aqui estão algumas das pinturas mais antigas do mundo. Em 1994, 3 espeleólogos chamados Jean-Marie Chauvet, Eliette Brunel e Christian Hiller estavam explorando passagens subterrâneas quando se depararam com uma passagem bloqueada por pedras. Após removerem o obstáculo, eles entraram em um enorme salão e ficaram paralisados. As paredes ganhavam vida sob a luz de suas lanternas. Aqui, cerca de 36 mil anos atrás, artistas antigos deixaram centenas de imagens de animais. Leões com olhos flamejantes, rinocerontes com chifres maciços, ursos das cavernas e até uma coruja, desenhada de forma que parece olhar diretamente para você. Carvão, ocre e contornos esculpidos na rocha criam um efeito de movimento, como se os animais estivessem correndo pelas paredes, painéis dos leões. Um grupo de 16 predadores com cerca de 13 pés de comprimento persegue a presa, e as marcas de carvão das tochas, que também têm 36 mil anos, provam que as pessoas iluminavam a escuridão para criar. Entre as descobertas estava também a Vênus de Chauvet, uma figura esquemática de uma mulher com cabeça de bisão, possivelmente um símbolo de fertilidade ou uma imagem xamânica. A caverna está fechada ao público devido à fragilidade das pinturas, mas a cópia Chauvet II permite que se toque nessa grandeza. Os moradores locais caminharam por séculos sobre essas obras-primas, sem suspeitar que sob seus pés estava escondida uma arte que esperava por uma descoberta acidental por centenas de anos. Agora somos chamados pelo coração do Saara, o planalto de Tassili Nager na Argélia, onde o tempo parou para sempre. Em 1933, o oficial francês Henri Lyotte, viajando pelo deserto em camelos, notou figuras estranhas nas pedras e começou a documentá-las. Milhares de imagens, cuja idade variava de 2 a 10 mil anos. Aqui ele viu caçadores com arcos, girafas de pescoço comprido, elefantes, antílopes e pessoas enigmáticas com cabeças redondas, pintadas com ocre e esculpidas na rocha. Um dos desenhos é de um caçador correndo como se estivesse congelado no ar, prestes a saltar sobre o deserto de uma só vez. Essas cenas contam sobre o Saara Verde dos tempos do úmido Neolítico, quando rios corriam por aqui e as pessoas navegavam em barcos. Imagens assim também estão entre as descobertas. Os de cabeças redondas, com seus silhuetas estranhas, adicionam mistério. Quem são eles, afinal? Os desenhos foram preservados graças à aridez do deserto e agora são um magnífico monumento da antiguidade. Em seguida, nos espera a América do Sul, o Parque Nacional da Serra da Capivara no Brasil, onde as rochas guardam histórias antigas. Em 1970, a arqueóloga Niede Guidon estudava o estado do Piauí e notou manchas vermelhas e amarelas no arenito. As escavações revelaram centenas de cavernas com desenhos que têm mais de 12 mil anos e alguns datam de até 30 mil anos. Nas paredes, caçadores com lanças, grupos dançando, tatus, onças e linhas abstratas feitas com ocre e argila. Na caverna Tocado Bacairal, uma cena de caça em grupo com 16 pés, 5 metros, mostra pessoas cercando um grande animal. Carvão e ossos encontrados nas proximidades confirmam uma idade de até 30 mil anos, desafiando a teoria da colonização das Américas através do Estreito de Bering há apenas 13 mil anos. Entre as imagens, há uma pessoa com um cachorro. Possivelmente a primeira evidência de domesticação na região, embora isso ainda seja apenas uma hipótese. Os moradores locais conheciam as rabiscos dos espíritos, mas para a ciência isso se tornou uma sensação. Guidon dedicou sua vida à preservação do parque, agora um patrimônio da Unesco, revelando segredos que os moradores locais nem poderiam imaginar. Agora, nosso caminho nos leva ao Vale de Val Camonica, nos Alpes italianos, onde está reunida uma das maiores coleções de arte rupestre da Europa. Em 1909, o geógrafo Walter Laeng, vagando pelas montanhas, notou figuras esculpidas nas rochas. Ele descobriu mais de 140 mil imagens, criadas entre 10 mil e 2 mil anos atrás. Aqui há muitos desenhos de pessoas. Caçadores com lanças, guerreiros em armaduras, carruagens, labirintos e cenas de aragem, feitas com ferramentas afiadas. Um dos símbolos é a rosa da comuna com cerca de 3 pés de comprimento. É uma cruz dentro de um círculo com 4 mil anos de idade.
Possivelmente é um símbolo do Sol. Há também um desenho de uma pessoa com uma antena na cabeça, com cerca de 3 pés de altura. Alguns fantasiam sobre alienígenas, mas mais provavelmente é apenas um adorno ritual. As imagens sobreviveram milênios graças ao clima montanhoso e à distância das construções habitadas. Continuamos nossa jornada. Agora estamos na Patagônia, na caverna Cueva de las Manos, conhecida como a Caverna das Mãos. Em 1941, o padre e explorador Alberto de Agostini vagava pelo vale do rio Pinturas quando notou uma entrada na rocha. Dentro, ele foi surpreendido por uma vista incrível. Centenas de impressões de mãos humanas, datando de 9 a 13 mil anos, feitas com tinta vermelha, preta e branca através de tubos. A maioria das mãos eram esquerdas, com até 8 polegadas de comprimento. Aparentemente, a mão direita segurava a ferramenta de pulverização. Há também cenas de caça ao guanaco, uma lhama local, onde caçadores com lanças cercam o rebanho. Os cientistas acreditam que muitas das impressões pertencem a adolescentes. Talvez fosse um ritual de iniciação à vida adulta. Entre os desenhos, há uma imagem do raro avestruz nandu, desenhada com tal detalhamento que é possível ver cada pena. Os pastores locais conheciam a caverna, mas não lhe davam importância, até que De Agostini revelou ao mundo este incrível objeto de arte. O caminho nos levou à Turquia, à colina de Göbekli Tepe, no sudeste da Anatólia, onde o tempo retrocedeu. Em 1994, o arqueólogo alemão Klaus Schmidt começou escavações aqui, pois os camponeses locais há muito encontravam pedras estranhas neste local. Ele descobriu um complexo de templos criado entre 10 a 12 mil anos atrás, com pilares em forma de T de até 16 pés de altura, adornados com leões, escorpiões, cobras, raposas e figuras humanas esculpidas em calcário. Um relevo de cerca de 3 pés de comprimento mostra uma pessoa sem cabeça ao lado de um pássaro, sugerindo um sacrifício ou o mundo dos mortos. Este local é mais antigo que Stonehenge e as pirâmides do Egito, e seus criadores cobriram os templos com terra cerca de 8 mil anos atrás, como se os estivessem escondendo dos descendentes. Entre as imagens, há também um javali com filhotes, esculpido com uma ternura incomum. Göbekli Tepe revolucionou a compreensão do Neolítico, provando o quão talentosos eram nossos antepassados. Em seguida, nos aguardam as montanhas Suleiman, no Paquistão, onde as rochas guardam a memória da Idade do Bronze. Em 1980, o arqueólogo Ahmad Hassan Dani, ao explorar antigas trilhas de nômades, notou nas pedras cenas de caça com cabras e leopardos, guerreiros com lanças e uma carruagem que tem entre 3 a 5 mil anos. Os desenhos foram feitos com ocre e esculpidos com ferramentas afiadas. Uma das descobertas, uma carruagem de 2 rodas com cerca de 4 pés de comprimento, indica uma conexão com a civilização do Indo ou culturas ainda mais antigas. Entre as imagens, há também uma pessoa com um arco montado a cavalo. É possível que seja uma das primeiras evidências de equitação na região. Os desenhos foram preservados graças ao clima seco das montanhas. As tribos locais consideravam as rochas sagradas e, por isso, as preservaram até os dias de hoje. Cavernas de Maratona, África do Sul. Vamos para a América do Sul, nas cavernas montanhosas de Maratona, na província de Limpopo, onde o mundo dos bosquímanos ganha vida. Em torno de 1922, o fazendeiro Vander Elst procurava uma vaca desaparecida e notou figuras vermelhas nas paredes da caverna. Aqui, de 2 a 10 mil anos atrás, o povo San deixou cenas de caça com arcos, elefantes, girafas, antílopes e coleta de mel, pintadas com ocre e argila branca. Uma das cenas com 13 pés de comprimento mostra um grupo de pessoas cercando um elefante. Entre as descobertas, há um homem-leão, uma figura com corpo humano e cabeça de leão, com cerca de 3 pés de altura. Possivelmente os artistas antigos podem ter retratado um xamã em transe dessa forma. Há também uma imagem de coleta de mel com abelhas, onde as asas dos insetos são visíveis. É difícil acreditar que tal riqueza cultural foi descoberta devido ao desaparecimento de uma vaca. Em seguida, vamos para a Austrália, a rocha sagrada de Uluru no centro do continente, onde as próprias pedras sussurram sobre o passado. Os europeus notaram as pinturas em 1873, quando o explorador William Gosse subiu na rocha, embora os aborígenes Anangu soubessem delas desde a antiguidade. Nas cavernas ao redor de Uluru, que tem entre 5 a 10 mil anos, foram encontrados círculos, zigue-zagues, cangurus, emas e figuras humanas pintadas com ocre vermelho e amarelo. Alguns padrões com até 6 pés de comprimento são presumivelmente mapas de estrelas ou fontes de água, que ajudavam a sobreviver no deserto.
Interessante é o desenho de um homem com uma lança, cercado por pontos. Talvez seja um símbolo de chuva ou estrelas. A rocha com 1.140 pés de altura é sagrada para os aborígenes locais. Ela fazia parte do ritual Fanangu e, com a chegada de Goss, tornou-se parte do patrimônio cultural da Austrália. Uluru guardou seus segredos por tanto tempo que até mesmo os colonos não os descobriram imediatamente. Continuamos a viagem nos movendo para da Espanha para a caverna de El Castillo na Cantábria. Aqui está guardada uma das maravilhas mais antigas da Europa. Em 1901, o arqueólogo Hermenegildo Alcalde del Rio, ao explorar as cavernas, em busca de vestígios do Paleolítico, notou linhas incomuns nas paredes que a natureza claramente não poderia ter feito. As escavações revelaram impressões de mãos, bisões, cavalos e pontos abstratos, criados há mais de 40 mil anos, e aplicados com ocre através de tubos, como um antigo estêncil. Uma das cenas com bisões se estende por impressionantes 10 pés. Em 2012, a análise de urânio-tório mostrou que os pontos vermelhos e as impressões de mãos têm sua origem, remontando a 40.800 anos. É possível que sejam obra dos Neandertais, e não do Homo sapiens. Entre as descobertas, destaca-se um homem com chifres com cerca de 2 pés de altura, que pode ser um xamã ou um espírito dessas terras. Esta descoberta nos faz pensar sobre quem se desenvolveu primeiro a um nível elevado, os Neandertais, ou o Homo sapiens. Agora nos espera a Ásia Central, o Planalto Ustyurt, no Cazaquistão, onde as rochas ainda lembram os antigos nômades. Em 1980, o geólogo soviético Boris Stukalov, ao estudar as vastas áreas desérticas, notou nas pedras cenas de caça com camelos e cavalos, guerreiros com lanças e carruagens que têm entre 3 e 5 mil anos. Uma das descobertas interessantes é a imagem de uma carruagem com cerca de 4 pés de comprimento. Seu aspecto sugere uma conexão com as culturas antigas da Ásia Central, onde tais carruagens apareceram há cerca de 4 mil anos, milhares de anos atrás. Os desenhos foram preservados até os dias de hoje graças às condições climáticas favoráveis e ao ar seco. Os nômades locais os chamavam de escritos dos antepassados. Stukalov descobriu um verdadeiro registro de um povo antigo, enriquecendo o patrimônio cultural do Cazaquistão com um exemplar valiosíssimo. A sede de conhecimento nos levou à Indonésia, à caverna Kulubara, na ilha de Sulawesi, onde foram preservados os vestígios mais antigos da história da humanidade. Em 1951, o arqueólogo holandês Hendrik van der, ao explorar a selva, notou padrões estranhos nas paredes. As escavações permitiram ver imagens de porcos babirusa com presas, búfalos e pequenas figuras humanas com lanças desenhadas com ocre, cerca de 44 mil anos atrás. Uma das cenas de caça, com cerca de 3 metros de comprimento, mostra pessoas perseguindo um porco. Em 2019, análises confirmaram. Esses desenhos são as mais antigas imagens rupestres do mundo. Os locais evitavam a caverna, acreditando que era amaldiçoada, mas Klaus não teve medo de revelar seus segredos. Este diamante mais antigo no mundo da arqueologia esperou milhares de anos por seu momento bem debaixo do nariz dos aborígenes das selvas de Sulawesi. Em seguida, vamos para a Rússia. A caverna Shugantash em Bashkortostan, conhecida como Kapova, onde vestígios do período glacial foram preservados. Em 1959, o zoólogo Alexander Ryumin, ao explorar a caverna no rio Belaia, subiu ao segundo nível e notou figuras incomuns nas paredes cinzentas. Aqui, cerca de 16 mil anos atrás, caçadores antigos desenharam mamutes, cavalos, bisões e sinais geométricos de Arroy. Um dos mamutes, com cerca de 6 pés de comprimento, destaca-se especialmente pelos detalhes da tromba, presas e pelagem. Tal atenção aos detalhes é rara na pintura rupestre. O pesquisador também encontrou linhas e pontos estranhos nas paredes. Talvez uma contagem antiga ou um padrão ritual. Os basquires locais a chamavam de Caverna do Diabo e a evitavam, sem sequer imaginar a beleza que a incrível caverna escondia. Incríveis pinturas rupestres estiveram escondidas por séculos sob o nariz de pastores, agricultores e pescadores, até que o acaso ou a curiosidade as revelaram ao mundo. Escreva nos comentários quais desenhos mais te surpreenderam, mais de todos. Deixe um like e se inscreva. Há ainda mais mistérios do passado nos esperando.